Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou estar preocupado com o crescimento da oposição e dos conservadores no Brasil. Segundo ele, os aliados e apoiadores de Jair Bolsonaro prejudicam o equilíbrio social, econômico e geopolítico do país. Para justificar suas declarações, Haddad alegou que o fato da oposição se colocar contra as propostas voltadas à taxação e contra o clima também e outras questões que, segundo ele, compõem o esforço do Planalto para solucionar problemas sociais urgentes. Por fim, o ministro afirmou ter um projeto de taxação universal dos chamados super ricos, que visa arrecadar cerca de 300 bilhões de dólares para um fundo de combate à fome e outras emergências, pedindo uma aliança dos progressistas globais em prol do tema. Você, Dávila, ministro, dizendo que a culpa é do conservadorismo, né? Os conservadores, o crescimento da direita prejudica o Brasil. Dávila. O ministro faz uma espécie de papel de papagaia de pirata do presidente da República. Olha-se, ele culpa a tal da extrema-direita pelos males do Brasil. Mas, na verdade, ele se exime da responsabilidade, da irresponsabilidade fiscal do governo, que gera inflação, que afeta o brasileiro todo dia que vai ao supermercado e não consegue comprar as coisas. Essa irresponsabilidade fiscal também sustenta privilégios de uma elite do setor público que ganha penduricalho, benefícios, como nenhuma outra categoria do Brasil, só lá. Também destrói a capacidade de investimento do Estado em áreas vitais, como segurança, saúde, saneamento. Agora mesmo, Canhato, o próprio Plano Safra, fundamental para alimentar os brasileiros, como ele quer dizer, não está sendo liberado pelo governo. Por quê? Porque o dinheiro está indo no gasto da máquina pública. Aí tem uma outra coisa, vem o ministro sempre com esse bordão favorito da esquerda, que é a taxação universal dos super ricos. É um slogan que eles amam de paixão, né? Mas ele se recusa a fazer a lição de casa. Sabe o que é solução inovadora? Não é taxar mais, não, ministro. A sua solução inovadora sempre é aumentar imposto, meter a mão no bolso do brasileiro que produz, que empreende e que trabalha. Solução inovadora seria cortar gasto público. Solução inovadora seria acabar com super salários e penduricalhos que custaram 11 bilhões de reais no ano passado. Solução inovadora é combater a corrupção, o superfaturamento e as fraudes nas licitações que sangram a nação. Você, Cristiano Beraldo, a avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que os aliados de Jair Bolsonaro, ele faz um recorte do Brasil dizendo que os aliados e apoiadores de Jair Bolsonaro prejudicam o equilíbrio social, econômico e geopolítico do Brasil. E, claro, emenda essa reflexão sobre a necessidade de criar um grande fundo taxando os chamados super ricos. E isso em âmbito global, né? Olha, Canhato, vamos lá. O ministro Haddad, ele é um quadro histórico do Partido dos Trabalhadores, que governou o Brasil pela maior parte do tempo nesses últimos 25 anos. Pois bem, se nós olharmos para tudo que o Partido dos Trabalhadores fez até hoje, vamos ver quem é radical e quem atrapalha o Brasil. Movimento dos Sem Terra é um movimento que invade propriedade privada, destrói o campo, aterroriza o agricultor brasileiro em troca de uma pseudo-causa social que, na verdade, serve simplesmente como instrumento de pressão política. Grupo que invade prédio público, destrói coisas públicas, além de invadir propriedade privada. Esse grupo terrorista é amigo do governo. O governo brasileiro, que no início da gestão do atual presidente, em evento no Japão, se não me engano, reunião do G7, e o presidente brasileiro foi convidado, ele ignorou a presença de Zelensky. Vocês lembram disso? Quando Zelensky entra na sala da reunião,
todos os maiores líderes do mundo levantaram-se para cumprimentar Zelensky. O que fez o presidente brasileiro? Ficou quietinho, ignorou a existência. Depois teve uma reunião marcada, o presidente brasileiro não foi. Vocês lembram disso? Envergonhou o Brasil perante o mundo numa situação em que claramente a Ucrânia foi invadida e Zelensky, naquele momento, representava o país que sofreu uma agressão territorial inaceitável nos dias de hoje. O presidente brasileiro foi à China e levou o líder do MST como se fosse alguém digno de fazer parte da comitiva presidencial, Caniato. O presidente brasileiro, mesmo diante de todo o processo inflacionário e da dificuldade gigantesca que a população brasileira tem de conseguir pagar a carne, o quilo da carne hoje em dia no Brasil, o presidente brasileiro pegou debaixo do braço aquele que domina o mercado de proteína animal, não só no Brasil, mas no mundo, levou até o Japão. Isso agora! Porque quer que este empresário que foi preso por corrupção e confessou ser corruptor, ele queria vender mais carne brasileira para o Japão. O presidente brasileiro não teve pensamento estratégico, não. Pegou seu amigo debaixo do braço e foi lá abrir mercado novo. Nós pagando para aquele que foi preso por corrupção e lá aumentar o seu mercado no Japão. Então, Caniato, a moral de Fernando Haddad para fazer esse tipo de acusação, para se dizer vítima de alguma coisa, é absolutamente nenhuma. O que Fernando Haddad não quer reconhecer é a sua própria incompetência para gerir a economia brasileira. E se ele sofre pressão do presidente da República que vive no mundo da lua, não é problema nosso. Ele tem que reconhecer a sua incompetência e, se não consegue entregar um resultado que justifique o seu papel, que vá embora para casa e escancar o que está acontecendo no país.